Ele veio pra cima, tá isso? Acho que agora deu, né? Acho que sim. Boa tarde, conselheiros e conselheiras. Temos passando a ata da última reunião para vossa assinatura. E havendo quórum, então iniciamos a reunião ordinária. Nós temos aqui alguns itens em expediente que seriam algumas inclusões em pauta que foram aceitas pela presidência, mas conforme dito o regimento temos que homologar pela plenária, ok? Então eu faço aqui a votação da inclusão em pauta do processo 11.642/2017, cujo interessado Carlos Alberto Bart, cujo assunto, boa tarde, seja bem-vinda, é solicitação de homologação de portaria interna. Os conselheiros que aprovam a inclusão em pauta, por favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Temos também o processo 11.649/2017, interessado também Carlos Alberto Bart, cujo assunto também é solicitação de homologação de portaria interna. Os conselheiros que concordam com a inclusão em pauta mantenham-se como estão. Temos então a aprovação por unanimidade. Temos o processo 10.152, interessada professora Helene, cujo assunto é proposta de projeto de pesquisa. Os conselheiros que concordam com a inclusão do item em pauta mantenham-se como estão. Temos aprovação unânime. Temos o processo 111.43/2017, interessado Paulo Sérgio Furtado, cujo assunto é remoção a pedido do servidor. Aqueles que concordam com a inclusão do item em pauta mantenham-se como estão. Temos aprovação por unanimidade. E temos a questão também aqui do processo número 10.732/2017, cuja relatoria é do conselheiro Jason, que não está presente por motivo médico. Então, fazemos a solicitação para que a presidência possa proceder à leitura do relato. Aqueles que concordam, mantenham-se como estão. Temos aprovação por unanimidade. Algum conselheiro gostaria de incluir algum item em expediente? A professora Priscila deixou comigo o processo, não sei se ela comunicou a presidência, mas ela deixou um processo de credenciamento docente e pediu que eu fizesse a leitura do parecer dela. Ela deixou o parecer pronto. Perfeito. Chefes de departamento são membros natos, né? Só para relembrar. Da mesma forma, os conselheiros que têm acordo com a leitura do parecer da conselheira Priscila pelo conselheiro Tiago mantenham-se como estão. Temos aprovação por unanimidade. Algum conselheiro gostaria de submeter algum item em expediente? E não havendo, então, iniciamos a ordem do dia. Nós vamos, os itens incluídos em pauta fazemos por último, certo? Excluída a pauta original, procedemos então ao final a discussão dos itens inclusos no dia de hoje. Ordem do dia, item número 1, processo 10.720/2017, interessado Marcelo de Souza, assunto solicitação de credenciamento de docente. Relator, conselheiro Diego. É com o senhor. Ok. O histórico do processo 10.720/2017, em 31/7 ele foi cadastrado no SGPF, no mesmo dia ele foi aprovado no Departamento de Engenharia de Software, em 8/8 foi designado relator do processo no CONSEAF. Análise. O processo refere-se ao credenciamento dos docentes Rubens Stallach, Fernando Schaeffer e Dinorá Baldo de Favre para disciplinas do curso de Engenharia de Software. No processo constam os diplomas e os históricos escolares dos docentes como comprovante de qualificação. O voto do relator. Diante do exposto, sou de parecer favorável ao credenciamento dos docentes para lecionarem as novas disciplinas no curso de Engenharia de Software. Alguém gostaria de discutir? Não havendo, então procedemos à votação. Aqueles que concordam com o parecer do relator, manifestem-se.
Temos aprovação por unanimidade. Prosseguindo com a ordem do dia, temos o processo 10.511/2017, cujo interessado é Diego Rafael Stipe, assunto solicitação de credenciamento docente, cuja relatora é a conselheira Priscila e cuja leitura será feita por 511. Ah, tá. A gente viu do 517. A professora Priscila deixou o seguinte parecer sobre o processo de credenciamento docente, que solicita credenciamento para o professor Douglas Fernando Tamagnini nas disciplinas de Contabilidade 1 e Contabilidade Internacional. Eu, Priscila Natasha Quinas, da qual CPF RG, docente do quadro de engenharia sanitária dessa instituição, matriculado sobre o local, vem declarar que foi designado como relator do processo 10.511/2017, interessado, professor Diego, atualmente chefe desse departamento, teve como finalidade de credenciamento de docentes. Ao que se refere ao disposto em resolução, na resolução 03/2016 com o CEP, que dispõe sobre credenciamento de docentes, tem a declarar que todos os documentos descritos foram apresentados para tal procedimento, sendo estes diplomas, histórico escolar e currículo da plataforma Lattes. Doravante, essa relatora se manifesta favorável ao pedido de credenciamento do docente Douglas Tamagnini nas disciplinas de Contabilidade 1 e Contabilidade Internacional, em suas respectivas disciplinas, conforme descrito em cada solicitação. Sem mais nada a declarar, solicito o deferimento deste. Há quem queira discutir? Então, os conselheiros que concordam com o voto do relator, por favor, manifestem-se. Temos aprovação por unanimidade. Seguindo a ordem do dia, item 3, processo 8530/2017, interessado Sérgio Marian, assunto relatório final de curso de pós-graduação lato sensu em Controladoria e Finanças. Relator, conselheiro Marcelo, por gentileza. Bom, eu passo aqui direto para análise, então. O processo apresenta o relatório final do curso de pós-graduação lato sensu em Controladoria e Finanças, que foi realizado nos anos de 2015 e 2016, aqui nas dependências do SEAB. O corpo docente foi formado por professores do Departamento de Ciências Contábeis, por um professor do Departamento de Engenharia de Software e 2 professores de outros centros, que seriam então o professor José Carlos de Souza do SESF e o professor Marcos Tomasso da ESAG. A aprovação do projeto do curso se deu mediante portaria da reitoria, que foi anexa ao processo, emitida em 26 de nove de 2014. Foram selecionados 25 alunos, destes 16 finalizaram o curso, dos quais então o processo apresenta o título da monografia apresentada por cada um e o respectivo professor orientador. E o curso então ele foi ofertado gratuitamente, por isso não utilizou nenhuma fonte de financiamento externo. O relatório satisfaz as exigências de um curso de pós-graduação com base na resolução 10 de 2012 do CONCEP. O relato realizado no Departamento de Origem verifica que os alunos mantiveram os temas de monografia na área central da especialização e o processo também apresenta uma análise técnica da direção de pesquisa e pós-graduação que detalha os requisitos para o relatório final e esclarece que esse relatório então atende a essas exigências. Por conta disso, então, o voto do relator, sou de parecer favorável à aprovação do relatório de final do curso de pós-graduação lato sensu em Controladoria e Finanças. Perfeito. Há quem queira discutir? E não havendo, procedemos à votação. Aqueles que concordam com o voto do relator, por favor, manifestem-se. Temos aprovação unânime.
Seguindo com a ordem do dia, processo 10732/2017, interessada Marinês Lúcia Boff, assunto solicitação de revisão da resolução número 01/2016, que dispõe sobre o regulamento geral do estágio obrigatório e não obrigatório na UDESC Ibirama. Relator, conselheiro Jason Ademir Sevenhani, que é a questão levantada na sessão de expediente, onde a plenária fez aprovação de que a presidência procedesse à leitura. Então, vamos a ela. Bom, parece aqui um relato bem sucinto. A análise diz o seguinte: ao analisar o conteúdo desse processo, verifiquei que a proposta de resolução 01/2017 segue a Lei Federal 11.788, de 25 de 9 de 2008, que trata de estágios no Brasil, e a resolução número 066/2014, consune da UDESC. Dito isso, o voto do relator é de parecer favorável à resolução 001/2017, que então, sendo aprovada, passa a disciplinar os estágios obrigatório e não obrigatório no âmbito de nosso centro. Há quem queira discutir? Eu tenho alguns questionamentos aqui que eu até faria para o Jason, que fez a análise da proposta, né? Então, uma delas, por exemplo, no artigo 19, item 2, marca a seguinte expressão: apresentar em banca o relatório final de estágio para seu professor orientador e mais um professor, em data a ser definida pelo professor orientador. Então, o meu questionamento, como eu nunca participei ali de questão de estágio, como representante de estágios, se isso aqui já contemplava, né, se era feito isso aqui nos cursos, eu não me lembro de ter passado por alguma coisa de estágio obrigatório, se consta nos projetos pedagógicos dos cursos, porque o TCC, por exemplo, consta lá que passa em banca para examinar o trabalho do acadêmico. Né? E seria mais um trabalho que o acadêmico teria que apresentar ali. No TCC já acontece de muitos reclamarem que tem que apresentar o trabalho final. Né? Uma outra questão no anexo 1, que consta pesquisas na área. Então, se isso aqui já contemplava, qual seria a modalidade? E um outro item. Se ele vai passar por banca examinadora, quais são os itens de análise, de avaliação dessa banca examinadora? Porque na avaliação do estágio curricular obrigatório, que é o anexo 6º aqui do relatório final, consta a avaliação do supervisor concedente, consta a avaliação pelo professor orientador, mas aqui eu não observei que teria a avaliação desse membro, né? Desse professor que fizesse parte dessa banca e com os critérios que seriam avaliados. Então, talvez isso aqui teria que repassar e dar uma revisada. Se mantém a questão da apresentação, se tem em todos os projetos pedagógicos, e se isso aqui não teria que colocar também a questão de avaliação dos membros da banca, né? Tá, deixa eu ir por partes, então. Essa resolução nós fizemos uma reunião no comitê de estágio, que o comitê de estágio é formado pelos coordenadores de estágio, é a professora Caroline, o professor Marcelo e o professor Belo lá de sanitário. A gente revisou mais essa resolução por dois principais motivos, assim. Um certo dia eu estava na Proem, a Jadna, ela me chamou a atenção, ela disse: como é que vocês estão validando estágio lá? Olha, estamos validando, né? Elas fizeram muitos, porque não pode. Eu falei, não foram muitos e tal, não sei o quê. E ela pediu para a gente revisar, porque validação de estágio ninguém fazia na UDESC, só o CIAB tinha criado essa possibilidade. Depois nós fomos numa reunião, também nós, a Valquíria ainda era coordenadora dos estágios do curso, nós fomos numa reunião lá em Florianópolis e nós descobrimos que no nosso termo de compromisso, quando é estágio não obrigatório, a gente não estava colocando lá que o aluno, além de receber um valor mensal, ele tinha que ter o vale transporte. Pela lei diz que é obrigado a pagar, quando é estágio não obrigatório, salário, né, uma gratificação e vale transporte. Então a gente teve que mudar essa resolução por esses dois principais motivos. Só que a Jade falou o seguinte: ó, vocês podem continuar validando, só que tem que deixar ele um pouco mais encorpado do jeito que está.
como é que era, né? Eu falo por contábeis que é lá que eu conheço. E é onde a gente tem feito, porque software ainda não tem validado, né? Não começaram ainda, e sanitária não tem feito. Então lá em contábeis o aluno está trabalhando no escritório contábil, por que fazer ele fazer o estágio obrigatório se ele já está inserido no mercado de trabalho? Então a validação era simplesmente um relatóriozinho, onde é que ele pedia e comprovava por meio da cópia da carteira de trabalho. Ele fazia uma declaração do que ele fazia, o chefe dele lá assinava o que realmente ele fazia e a gente validava. Então estava muito vago assim, né? Daí a gente pensou no comitê, como que a gente poderia incorporar essa validação? Então a gente colocou essa questão da banca, mas a banca seria assim, eu sou aluna, a Carol é orientadora e o Paulo é do departamento, então a Carol me deu o Paulo. A Marinês quer apresentar o que ela trabalha, o que ela faz, o que ela está dizendo, o que ela trabalha lá. Então eu tenho que sentar numa mesa e explicar, olha, eu faço isso, isso, isso. Se eu convencer eles de que aquilo que eu escrevi eu realmente faço, é tipo assim é para ele demonstrar, não seria uma banca que nem TCC com apresentação de trabalho, nada. A gente não sabia como colocar, que palavra colocar, porque na verdade não é banca. É assim uma avaliação, o que tu está falando aqui é verdade o que tu faz, né? E aí pediu um relatório um pouco mais detalhado, assim, com mais páginas, que ele detalhe mais, porque depois eu tenho que apresentar lá para a Jadna, dizer, olha, é assim que a gente está fazendo. Se ela aceitar e ela achar que dá, aí nós temos ainda que passar por lá. Então, não seria exatamente uma banca. E não está previsto no projeto pedagógico, porque a disciplina de estágio curricular, ela só está lá a disciplina, não tem nem como deve ser trabalhado no projeto pedagógico, só é uma disciplina. O TCC tem, O TCC consta que tem. O TCC sim, mas o estágio obrigatório não, ele é uma disciplina como outra qualquer, só que quem dita as regras de como ele deve funcionar é o regimento interno de cada centro. Então, seria essa questão de se tem banco ou se não tem, se é um relatório, é o centro que define. E não está escrito no projeto pedagógico mesmo, porque não tem nada escrito. Qual era a outra questão? Porque aqui não fala que é para apresentar o que é feito, né? Fala que é para apresentar o relatório final. Isso, Então, esse relatório seria das atividades desenvolvidas. Isso. E se for na área de pesquisa? Daí ele tem que apresentar, é um artigo, porque agora, o que acontece nesse atual, né? O aluno faz um projeto de estágio obrigatório em pesquisa e ele não apresenta nada no atual. Então, assim, eu sei que tem alunos que fizeram só coleta de dados, só. Nem relatório fizeram. Então, eu pego um aluno, tá muito fácil para mim, eu pego um aluno lá, tu quer fazer estágio obrigatório em pesquisa? Quero. Vai aqui nessa base de dados e coleta para mim todos os artigos dos últimos 20 anos nessa área. E eu pego e valido para ele o estágio obrigatório. E daí não é esse o objetivo, né? Então, como é que a gente vai justificar também para que isso fique válido? Que ele faça pelo menos um projeto, um relatório, eu digo um artigo de pelo menos 10 páginas. Que daí ele vai conseguir provar que realmente ele fez alguma coisa. Não, esse negócio dos critérios da banca, a banca não vai dar nota. Quem vai dar banca é o orientador. Só o orientador que vai dar nota. Tanto que nem tem ali a possibilidade do professor convidado atribuir nota. Ele só vai mesmo para dar um help para o professor, assim, né? E não está escrito isso na resolução. Eu tenho que concordar com a Lara que não está escrito. Então, assim, pode ser que software vai dar um encaminhamento de um jeito, contábeis vai dar de outro e sanitária de outro. É um regimento do centro. Agora, se cada departamento quiser fazer um regimento específico, pode fazer também. Então, lá em sanitária é bem diferente de contábeis. Então, pode criar algumas regras lá no departamento deles que vai contemplar ou aperfeiçoar essa resolução. Então, sim. Como que esse processo assim, do estágio acontece se é um outro município ainda distante? Como fazer isso? O orientador ter um controle, um acompanhamento periódico de um local distante? Não tem, porque assim, o aluno faz o termo de compromisso, né? Que nem tem a aluna que está fazendo lá em Florianópolis, que é a aluna de vocês, né? Ela tem que entregar um relatório semestral. Então, no final do semestre, ela entrega um relatório. E se ela concluir o estágio, ela só vai fazer o relatório final. E aí o professor vai receber o relatório, vai atribuir uma nota pelo que ela entregou ali,
quem fica a cargo de acompanhar mesmo o estágio é lá no concedente. Mas a gente não tem mais contato, mas tem transcorrido bem, eu acho. Tem como esses prazos, né? Sim. Mas e o horário, quem confere, assim, se ele trabalhou tantas horas ou não, é lá no concedente, que eles já têm... Isso não mudou nada da antiga para agora. Para não assustar, porque vocês colocaram na resolução que teve banca, para não assustar, de repente, o aluno, nos cursos de licenciatura, quando a gente tem que fazer o estágio, a gente também, aí tem sim, tem os relatórios de estágio, de ensino fundamental, ensino médio e tal, e tem o TCC. Para não chamar de banca, eles chamam de socialização. Então, em vez de chamar de banca, chamam de socialização para não, né, porque não é aquela coisa tipo, afinal de contas, não é uma banca que vai dar nada, você vai dar nota. Vai confundir os alunos, quando eles lerem isso aqui é banca, tá? Mas eu vou ter que apresentar banca, daí vai ficar uma banca dúvida. de estágio, banca... Uma dúvida, eu não entendi direito, essa banca, essa socialização, ela seria só para os alunos que iriam validar o trabalho, que já trabalham na área? Isso. Ou para quem vai para o estágio e aí no final do estágio também tem que... Não, só para quem vai validar. Dá para pedir vista, professor. Só dirigir essa questão aqui para não ficar confuso depois, né? Porque... Sim. Então fazendo... Na área, então daí vou fazer uma pesquisa, depois do TCC. É que na área, as pesquisas da área, daí é aquele anexo do final, né? Das áreas do anexo. Só que daí se eles analisarem ali pesquisas na área, daí eles vão imaginar, eu quero validar com uma pesquisa. Aí eu tenho que apresentar essa pesquisa. Daí, digamos, no próximo semestre eu tenho o meu TCC também. Daí, Não, a pesquisa não vai Mas a precisar pesquisa não precisa apresentar, apresentar. só vai anexar junto no relatório final o artigo. Mas que tipo de estágio que é a pesquisa? É do artigo, mas Mas de é da validação. banca é só validação. Tá, mas não é validação... Não. O estágio obrigatório de pesquisa é realizado. A banca é só para quando é validar. Não necessariamente. Oi? Só algo por escrito ou ela tem que publicar? Não, só escrito. Talvez eu quis só retificar essa banca para não criar essa confusão, né? Porque eu fiquei já em dúvida em relação a essa questão de banca do estágio Do e aí, obrigatório. do obrigatório. E aí eu fui olhar a avaliação do estágio, aí eu vi que vai ter banca, mas não tem critério de avaliação por parte do professor. Sim. Então, deixar claro que não terá atribuição de nota. A nota será atribuída apenas ao professor orientador e a quem vai acompanhar a quem faz parte do estágio, né? Supervisor conselheiro. Dá para fazer duas coisas. Tu pode pedir vistas e arrumar isso e vir na próxima reunião, ou eu posso recolher, fazer o ajuste e a gente já aprova a resolução. É resolução? Com essa sugestão da Lari para... Então, vistas, então. Ok. Concedido Deve vistas, dar uma então, a geral, conselheira fazer Lara. as coisas. Mas a questão de prazos, ela é para primeiro do 8, Legal. dar os encaminhamentos com os alunos agora. Pode encaminhar nessa... Porque os formulários não mudaram muito, né? É só questão mais da Então já já, analisada geral. por exemplo, eu né? estava segurando para ter a resposta da reunião, já com o caminho, já Sim. faço os encaminhamentos. Porque assim, ó, a questão ali não são os formulários. Não, né? Só E a validação eles podem encaminhar, já podem fazer a mais. Se, não, depois não precisa fazer essa apresentação ou socialização. Daí não vai precisar, mas enquanto isso, de resto pode já encaminhar. posso meter ficha então. O formulário ele só aperfeiçoou, que é aquilo que a gente tinha a obrigação de atender. Ok. Concedido vistas, então. Seguindo a ordem do dia. Processo 11.266/2017, interessado Fernando Schaeffer, assunto solicitação de homologação da classificação, resultado final do processo de seleção para concessão do auxílio PRODIP, referente ao período de 1º/9/2017 e 31/10/2017, edital número 01/2017, relator, conselheiro Paulo Edson de Lima. Boa tarde a todos. Então, o processo é o 11.266/2017, origem, direção de pesquisa e pós-graduação, interessado Fernando Schaeffer. Assunto: homologação da classificação, resultado final
do processo de seleção para concessão do auxílio PRODIP, referente ao período 1/9/2017 a 31/10/2017. História. Na data de 8/8/2017, o presente processo é juntado ao processo 20.105/2016, edital PRODIP 01/2017. Em 15 de agosto de 2017, sou designado relator. Análise. Para esse período, houve quatro inscrições, sendo elas Diego Rafael Stipe, Fernando Schaeffer, Luciano André Kozlowski e Thiago José Belli. A classificação do edital PRODIP para o período foi aprovada na reunião da Comissão de Pesquisa do SEAC e posteriormente divulgada, sendo que a classificação ficou assim: primeiro Luciano André Kozlowski, segundo Thiago José Belli, terceiro Diego Rafael Stipe e quarto Fernando Schaeffer. Após a análise do processo, sou de parecer favorável à homologação da classificação, resultado final do processo de seleção para concessão do auxílio PRODIP, referente ao período 1/9 a 31/10/2017. A quem quer discutir? Conselheira Lara. Não. Levantou o dedo, né? Pensei que ia discutir. Faz com pressa. Bom, então vamos lá. Aqueles que concordam com o voto do relator, agora sim, levantem os dedinhos, por favor. Temos aprovação unânime. Ok. Terminada a pauta original, partimos então para apresentação, discussão das inclusões, iniciando pelo processo 11.642/2017, interessado Carlos Alberto Bart. Assunto: solicitação de homologação de portaria interna, número 041/2017, de 11/8/2017, que designa servidores para comporem a comissão de avaliação de estágio probatório dos professores efetivos lotados no SEAV. Conselheiro Paulo Roberto Fará. Acredito que esses professores, eles retornaram aí aliás, o Jairson, o professor Eduardo e o professor Dinorá, para eles comporem a comissão de avaliação de estágio probatório, e isso me pareceu favorável. Certo. Há quem queira discutir? Então, aqueles que concordam com o voto do relator, por favor, manifestem-se. Temos aprovação por unanimidade. Seguindo adiante, processo 11.649/2017, interessado também Carlos Alberto Bart. Assunto: solicitação de homologação da portaria interna, número 042/2017, de 11/8/2017, que altera a portaria número 038/2015, que designou a Comissão Interdepartamental de Progressão Docente do SEAV. O relator, Paulo Roberto Fará. O professor Adilson está retornando do doutorado, né, e ele vai substituir a professora Marinês na Comissão Interdepartamental de Progressão Docente, então o professor vai ser favorável. Há quem queira discutir? Aqueles então que concordam com o voto do relator, por favor, manifestem-se. Temos a aprovação agora por unanimidade ou por maioria, visto que o relator também é interessado. Não vamos criar confusão. Aprovação por unanimidade. Seguindo com a ordem do dia, 10.152/2017, interessada Helene. Assunto: proposta de projeto de pesquisa intitulado, abre aspas, biodeterioração de bens culturais no meio urbano e rural, fecha aspas. Relatora, conselheira Caroline, por favor. Esse projeto então foi aprovado no Departamento de Engenharia Sanitária, foi aprovado lá de referendo da Comissão de Pesquisa. Então ele tem como título biodeteriorização de bens culturais no meio urbano e rural. Tem como objetivo, então, avaliar a influência dos seres vivos micro e macroscópicos e de cupins em materiais e na qualidade estrutural de edificações do sistema construtivo em Chaimel. Então, a coordenadora é a professora Helene,
projeto não está vinculado a nenhum edital, então não contando com o pagamento de bolsista, né? E diante do exposto, estou de parecer favorável a este projeto. Ok. Há quem queira discutir? Então, aqueles que concordam com o voto da relatora, por favor, manifestem-se. Temos aprovação unânime. Seguindo com a ordem do dia, item 111.43/2017, interessado Paulo Sérgio Furtado, assunto remoção a pedido do servidor. Relator Carlos Alberto Bart. Eu parto direto para a análise. Diz o seguinte: a solicitação do servidor é amparada pelo artigo 22 do Estatuto do Servidor, que preconiza, abre aspas, o deslocamento do servidor de um para outro órgão do serviço público estadual, independente de mudança de sede funcional, dar-se-á por ato de remoção, processando-se a pedido, por permuta ou no interesse do serviço público, a critério da autoridade competente, fecha aspas. Tem-se pensado o processo: solicitação de remoção do servidor, a folha 1, portaria de nomeação do servidor, folha 2, portaria de homologação de estágio probatório, folha 5, parecer favorável da Direção-Geral do Centro, folha 6, e parecer favorável da COPTA, a folha 7. O servidor solicita remoção para o Centro de Ciências Agroveterinárias da UDESC, CAV de Lages. Historiando, o servidor Paulo Furtado foi aprovado em concurso público, edital 01/2009, para assumir suas funções na cidade de Lages, ou seja, concursou para o CAV e não para o CEAV, conforme pode ser averiguado a folha 4 dos autos. Ocorre que terminou por ser empossado no dia 11/6/2014, folha 2 dos autos, para incorporar-se ao quadro de servidores do CEAV. Tal fato ocorreu porque, não estando o CEAV contemplado com vaga de concurso público para a função engenheiro e consultadas as partes interessadas, eu cito a UDESC e o próprio servidor, houve acordo para que este, quando nomeado, viesse a exercer a sua função aqui neste centro. Entretanto, a condição aceita pela gestão à época seria que, finalizado o estágio probatório do servidor, seria aceita a sua remoção para a cidade de Lages. Eis que encontra-se então finalizado o estágio probatório do servidor, eis que na expectativa de ver honrado esse compromisso do passado, vem o pedido de remoção. Existe a questão prática envolvida na remoção, pois afinal perderemos o nosso engenheiro. Nesse ponto, cabe salientar que o servidor, mesmo removido, continuará com suas atribuições de fiscalização da obra e arcando com todas as atividades inerentes à função de fiscal, ou seja, a sua relação de responsabilidade com o novo prédio ou com obras anexas, como por exemplo a fossa séptica, não será alterada em nada até que o último item seja incorporado. Salvo melhor juízo, esse é o teor que fundamenta o voto desse relator. E o voto seria pela aprovação do pedido de remoção. Há quem queira discutir? Eu me inscrevo. Pois então, esse pedido do nosso engenheiro, ele já era de certa forma esperado, porque esse acordo ele já era conhecido desde a época em que eu assumi a direção do centro. Então, não é nenhuma surpresa que o Furtado queira ir embora agora. O fato é que é o seguinte: à época, houve o acordo de que, conforme diz aqui a análise, né, pelo fato de nós não termos um engenheiro e termos o nosso prédio em vias de iniciar, ele aceitaria vir para cá e passar esses tempos aqui, na presunção que num período de 3 anos seria mais que o suficiente para que esse prédio estivesse pronto. Eis que houveram atrasos por conta de chuvas, problemas de projeto e agora, enfim, problemas com a empreiteira. E o que o Furtado faz aqui, tem aqui a expectativa de ver aquele acordo lá do passado ser cumprido, né?
quando me veio, né, porque o primeiro passo vem da direção geral, né, onde a COPTA ela pede um parecer da direção geral, assim, a tendência puramente do gestor seria dizer um não, porque, né, o engenheiro aqui lotado é melhor para a gente do que em Lages. Mas, no entanto, eu tenho que confessar a vocês que pesa para mim o outro lado, porque conhecendo a condição do Sérgio, há 3 anos aqui, longe da família, filhos pequenos e etc., eu não tive como não deixar de me pôr no lugar, né, e aceitar esse pedido de remoção, né. O que me deu muita segurança, né, é que na conversamos sobre o assunto, né, e que ele tem toda a disposição de continuar nos ajudando mesmo de Lages. O SESC, por certo, tem apenas elogios, né, porque a obra deles iniciou e está sendo finalizada com acompanhamento do Furtado, e ele esteve tão presente lá quanto aqui mesmo estando lotado no SEAV. Então, assim, ele sempre teve muito comprometimento com as tarefas e muita competência, enfim. Então, todos esses fatores acabaram, né, me empurraram, né, para dizer sim, né. Enfim, essa foi a decisão da direção geral, né. A COPTA, eu acho que corroborou com esses argumentos, né, mas fica a critério da plenária, né, nos ajudar a tomar essa decisão, discutindo, dizendo sim ou não. Não tem o que questionar. A gente sente que vamos perder um colega, né? Vamos embora e tal, mas... Ele saiu dele para lá, aí abriu uma vaga aqui? Não, né, Tiago? Porque foi uma vaga, digamos assim, arranjada para cá. Não existe vaga para engenheiro no SEAV. É que assim, nós, historicamente, nós somos talvez o único centro pequeno que tem um engenheiro lotado, né? Nenhum outro centro tem um engenheiro que seja pequeno, exceto, acho que os únicos centros que tem engenheiro lotado são o CAV, o CCT e a reitoria dele, né? Porque a CEPO que é responsável por todas as obras dos centros, né? Então, teoricamente, a gente não tem vaga, nenhum centro pequeno que não tem coordenadoria de obras tem engenheiro lotado, né? Só os centros maiores. Assim como a gente também não tem advogado e tal. Sim. Mas, né, a gente, na época, justamente por essa questão, foi o reitor viabilizou a vinda dele para cá, autorizou, né? Mas isso não significa que a gente vai conseguir algum dia ter engenheiro novamente. Sim. E se for fazer uma análise, assim, de acordo com a estrutura planejada para a universidade, né? O que a gente tinha aqui era um item de luxo, porque a CEPO é a administração de toda a questão de infraestrutura. Então, as obras em andamento, eles definem todas as questões técnicas e de fiscalização, ou seja, eles definem um engenheiro que vai fiscalizar a obra em cada centro e as atribuições desse servidor, né, enquanto aquela obra estiver em curso, né. Tínhamos a vantagem até o momento, então, de ter alguém em loco, né, o que não significa que não vamos ter um fiscal da obra, que é o papel do Furtado, né. De tempos em tempos, quando a empreiteira ela termina a execução de uma parte da obra, ele vai até, estou falando aqui muito resumidamente, mas ele vai até o local, ele faz uma verificação dos itens que foram executados, confere os aspectos técnicos, confere as execuções realmente feitas com aquilo que o empreiteiro alega ter executado e monta um relatório, que seria o relatório de medição, que fornece à universidade a possibilidade de pagar integral ou parcialmente o valor requerido pelo contratado. Então, esse é o papel do fiscal de obras, efetivamente, né? Há quem queira discutir ainda o tema? Então, partimos para a votação. Aqueles que concordam com o voto do relator, por favor, manifestem-se. Aprovado por unanimidade.
Bom, encerrada a ordem do dia, vamos para as comunicações gerais. Alguém se inscreve? Ou pessoais? Ninguém se inscreve? Então eu me inscrevo. Só dando ciência, né, para os conselheiros dos últimos acontecimentos, nós tivemos ontem reunião com o SAD, onde o projeto da Civil foi aprovado por 40 votos a 3 ou 40 votos a 4. Tá certo? Então nós temos 2 etapas vencidas já nesse processo, onde nós acumulamos o seguinte score: CONCEP 25 a 7. 25 ou 27 também a 4, se não me engano, e agora no CONSAD 40 a 3 ou 40 a 4. Tá certo? Então, foi um placar mais folgado do que esperávamos, né? Teve discussão. Diego aqui presenciou, né, no CONCEP, e houve também manifestações contrárias no CONSAD, mas enfim, parece que o nosso recado está sendo bem entendido, né, pela grande maioria dos conselheiros. Então agora a última etapa vai ser o dia 3 de setembro, com o SUNE, e vamos ver o nosso poder de convencimento neste dia, né? Não havendo pedido de vistas, né, ou supondo que haja um pedido de vistas no dia 3, temos ainda 2 ordinárias ao longo do ano, então o que leva a supor que ainda este ano nós venhamos a liquidar essa fatura, professora Helene, né, para o sim ou para o não. Tá certo? Tempo para vestibular 2018-1 não há, né, mas tudo vem se projetando assim para que então em 2018-2 tenhamos possamos oferecer o primeiro vestibular em engenharia civil. Tá certo? Só para dar ciência também. O primeiro item da pauta ontem foi um novo encaminhamento para aumento do teto de gastos com folha da UDESC de 75% para 80%. A discussão foi bem longa, né? Mas foi uma votação bem folgada. Eu acho que houve 2 votos favoráveis ao pleito, né? Todos os demais conselheiros do CONSAD entenderam que o aumento do teto com folha não seria uma boa para a universidade, com base no fato de que se isso tira para custeio, e o nosso custeio já está caindo pelas tabelas, né? Principalmente centros pequenos, eles teriam ali um grande impacto, né? Esse foi o entendimento geral. Eu acredito que foi o que guiou o voto dos conselheiros, né? Então o pleito foi derrotado por quase unanimidade. Eu não sei se ele vai para o CONSUNE, porque da última vez ele foi apresentado ao CONSUNE ao invés de ser apresentado ao CONSAD, mas desta vez foi apresentado ao CONSAD. Eu acredito que por um erro de encaminhamento, talvez, porque que é do meu conhecimento, isso é de competência do CONSAD, né? Que lida com a questão orçamentária. Então, presumindo que não vá para o CONSUNE, a questão, mais uma vez, está decidida. Certo? Nós temos agora... tivemos também a submissão do processo da casa em Chaimel, né? Foi aprovado por unanimidade. Então, no que diz respeito a trâmite nos conselhos, nós vamos poder fazer os encaminhamentos, né, para fazer a sessão da casa em Chaimel para o grupo escoteiros, tá certo? Uma notícia não muito boa, na verdade uma notícia péssima: a empreiteira já foi notificada. Ok. Então é o seguinte, eu tenho que dar ciência aqui ao conselho da seguinte questão. Vocês devem recordar lá por março ou abril que nós falamos a primeira vez de alguns problemas que estávamos enfrentando com a empreiteira. No caso, na ocasião, ela fez, por intermédio de uma contratação não permitida pelo edital, né, uma subcontratação não permitida, o que gerou uma ação trabalhista contra a Ramsés, que acabou envolvendo a UDESC, veio à tona uma questão de ilegalidade cometida pela empreiteira mediante o contrato de licitação. Isso gerou uma reação imediata do jurídico, conforme nós conversamos naquela época, e eles queriam parar a obra porque houve uma ilegalidade, tal, e o que tem havido desde então são sucessivas conversas, né, com a reitoria e com o jurídico
tentando buscar uma prerrogativa de interesse público, né? Tentando argumentar que essa ilegalidade que a Ramsés contratual que a Ramsés cometeu é menos importante do que a nossa necessidade aqui do prédio. Pois bem, infelizmente a coisa não parou por aí, porque pelo fato deles não terem pago um fornecedor dos pré-moldados, e pelo que sabe eles deram um calote de R$1.100.000, essa BPM entrou na justiça contra a Ramsés, o que novamente respingou na UDESC, e terminou com a decisão de um juiz de que a UDESC depositasse R$1.100.000 em juízo, o que acabou sendo revertido depois pelo departamento jurídico. Depois disso, nós tivemos problemas técnicos, aqueles já relatados aqui, onde havia algumas peças fora do padrão e que o furtado tentou a comunicação oficial com a empreiteira, eles tinham se recusado a responder, teve que ter reuniões e comprometimento deles de receber e etc. E agora, para finalizar, o cronograma que eles nos prometeram para fevereiro e do qual depende licitações da fossa séptica, da rede lógica, de alguma coisa de imobiliário, talvez, climatização e talvez outras, fica tudo comprometido porque eles, para falar bem francamente, o que rola do lado de lá é uma operação tartaruga. Ou seja, nosso prédio em fevereiro, mesmo que nós não venhamos a romper o contrato, não sai. E não sei se sai em junho, porque diante aqui do Paulo Lima e outros lá na reunião, o que o dono da empresa falou claramente, nós vamos abrir várias frentes de trabalho, enquanto a alvenaria está pronta aqui, nós providenciamos o acabamento nesse canto, abrimos uma frente de trabalho aqui, a coisa vai ser muito rápida, né? Em fevereiro vocês têm a chave na mão, não vai acontecer. Então, dada essa sequência, né, de pisadas de bola que a empreiteira tem dado, não houve mais como sustentar um ânimo da reitoria ou mesmo da Projur, né, porque a questão da ilegalidade começa a bater muito forte. Então, como resultado, na semana passada nós instrumentamos toda a questão legal e a empreiteira foi notificada para que ela cesse as atividades. É muito triste, mas infelizmente não houve outro caminho, não é? E agora o que nós temos pela frente é todo um rito, né, legal, onde a empreiteira tem tempo para fazer uma ampla defesa. Eles também não se manifestaram. E ainda não se manifestaram, como era previsto, eles não... 5 dias não se manifestaram. Sim, 5 dias eles estão ali ainda fazendo de conta que não receberam a notificação. Mas a partir de agora passa a ser um trabalho do jurídico. Então, depois que nós finalmente conseguirmos fazer a Ramsés parar, ela tem um período onde ela pode apresentar a sua defesa. Vamos ser bem realistas aqui, se der na ideia, eles podem acionar o DESC, alegando que têm o direito, que cumpriram com a sua parte, podem. Isso vai gerar embargo da obra. A gente espera que o jurídico tenha habilidade suficiente para impedir, né? Mas o fato é que, feito todo esse trâmite legal, né, de notificação, defesa e etc., a gente possa chamar o segundo colocado, esperando que o segundo colocado venha a aceitar preço e prazo conforme edital, porque nós temos uma vigência lá do convênio, temos um valor ainda a ser pago, o que foi medido efetivamente está em torno de 46%. Vejam bem, 46%. Fevereiro é logo ali, né? Enfim, então essa é a questão posta, né? E é o que temos para o momento, né? Gostaria de deixar claro que muito foi trabalhado para que as coisas não desandassem, mas se não tem respaldo deles, não adianta, não há o que a gente possa fazer, né? Não há como chacoalhar os caras e obrigar os caras a cumprir o cronograma. É uma questão complexa, complicada, né? Muito entristece ter que dar essa notícia, mas é o que temos. Ainda assim, né, esse enrosco acabou sendo
no final das contas, oportunidade para uma outra ação. Deixa eu explicar para vocês. Desde que o projeto, desde que iniciou-se, né, a execução, na verdade, um pouco depois, percebeu-se que o projeto da rede lógica a ser implantado no prédio novo, ele seria muito, muito deficitário, né? E aí, por que nós temos uma rede lógica tão deficitária? Porque, inicialmente, o plano daquele prédio aqui seria somente salas de aula, porque haveria um outro prédio do lado e tal. Mas a decisão agora, e sendo que nós temos os nossos 3 cursos, eles caberão naquelas novas instalações, com espaços exclusivos, inclusive de laboratórios e sala de aula até, se nós quisermos, nós vamos concentrar as nossas atividades lá, né? Ou seja, vai ter espaço para os departamentos, né? O departamento, né? Sala de aula e laboratórios, e vai ter espaço para salas administrativas também. Ok? Tendo em vista já essa mudança de planos, né? Aquela rede lógica ela tornou-se totalmente deficitária. Até porque o projeto anterior ao VoIP, agora não tem mais telefone se não tem rede. Então ela tem que ser expandida muito, até por conta da nossa questão de telefonia. Então nós conversamos, né, fizemos uma reunião, eu mais o Paulo, mais o Edir, que é o gestor do contrato, mais o David e o Rafael, que são da área técnica, para nós estabelecermos uma ação então de refatoração desse projeto, certo? Para de modo que, já que existe essa janela e nós não sabemos o tamanho dela, pode ser de 30 dias, 60 ou 90, nós vamos cuidar então dessa parte, para que pelo menos quando o prédio estiver pronto, e pelo visto vai demorar mais que o esperado, né? Ainda por cima, quando formos migrar para lá, não tenhamos, depois de ter esperado tanto ainda, uma impossibilidade de nos instalarmos adequadamente por conta da rede, tá certo? Então vamos aproveitar para fazer essa readequação, né? Que não tinha sido, digamos assim, pensada antes, porque até então nós tínhamos um cronograma que era promissor e ia nos possibilitar, né, tirar os alunos do Eliseu de uma vez por todas e resolver pelo menos a questão mais emergencial, mas o panorama mudou, né? Então isso vai dar um respiro para que nós possamos cuidar dessa questão técnica que é importante, tá certo? Então só para dar ciência ao conselho das últimas novidades, ok? Eu só fico preocupada, Carlos, assim, ó. Até quando eu fiquei sabendo isso aí, lembra, né? Eu disse, eu acho que nós vamos pegar a panela e vamos bater no pátio, vamos para a reitoria, fazer alguma coisa, né? A gente não sabe nem o que falar, porque a gente sabe que vocês fizeram o melhor e de tudo para que a obra continuasse. Nós estamos esperando isso todos, eu não vejo alguém que não esteja esperando esse prédio. O Colégio Eliseu, para os alunos que vão lá, quem é de sanitário, os alunos que estão aqui, eles não estão percebendo esse problema todo. Quem percebe esse problema são os professores que dão aula lá, os alunos que dão aula lá. Toda noite, que nem agora, estamos sem bolsista para atender lá. O Xerox é deficitário, tanto aqui como lá. Então, assim, começa a desanimar. Né? Então, assim, a mesma situação de sanitária, não sei se vocês sabem, nós temos 2 calouros só em sala de aula. As primeiras fases tem 2 alunos em sala de calouros, né? Então tem disciplina aí que os professores estão levando os alunos assim, porque se eles desistirem não tem mais a disciplina da primeira fase. A segunda talvez também. A segunda também, então é um problema sério. Então, no mesmo impasse que está a sanitária, que quase não tem aluno, os outros departamentos ficam no impasse seguinte. Nós nos comprometemos no planejamento estratégico em lançar um mestrado, sei lá, né? Então a gente pensa assim, como é que nós vamos pensar em lançar um mestrado, ou mesmo na lato sensu, nós não temos sala de aula para trabalhar. Daí toda aquela pesquisa que a gente faz ali, que a Fanny trabalha e tudo, fazer levantamento dos alunos, problemas e tal. A biblioteca é um problema porque ela não tem muito barulho e tal. Não adianta mais nem perguntar isso, porque nós não temos como solucionar. Então, assim, é a mesma que ficar sabendo das coisas, mas a gente fica com as mãos atadas, né?
E se realmente a empresa ela não conseguir mais trabalhar, eu penso que ela vai embargar, sim, eu acho que eles vão tentar atrapalhar ao máximo para ela não perder a oportunidade. A gente não vai, assim, ó, sem perspectiva de quando é que vai ficar pronto esse prédio. E aí, assim, aí a preocupação que eu tenho é... E se eles iam uma hora dizer assim, olha, aqui está muito bom, está muito bem, nós usamos 2 anos a estrutura de vocês lá, mas agora vocês já usaram aqui, eu acho que deu. E aí? Eu acho remota essa possibilidade. Posso tentar ajudar a responder? Por favor. Quanto à questão jurídica, agora que deve acontecer, né? Então, assim, a empresa ela foi dado prazo para eles em 5 dias se manifestarem, né? Caso de ampla defesa. Eles não se manifestaram, entendeu? Então agora vai correr a papelada para rescisão, né? Eles tiveram direito ao prazo de ampla defesa, não fizeram, vai correr esse lado. Quem cala é consente, essas palavras até foi do Carlos há pouco lá na sala dele, né? Então assim, diante, a gente foi sustentável querer manter, né? Porque tipo assim, tu vê ali, tem algo que está um mês ali para encostar um caminhão e fazer um contrapiso, seria somente isso, porque tá pronto. Faz um mês que está nisso e ele não contratou o caminhão para trazer o concreto ali, então a situação chegou em algo insustentável, né? Ocorreu a rescisão da Defesa Civil. Um prédio que eu lembro que quando o coordenador-geral da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina esteve visitando a nossa obra aqui, o prédio, isso foi no ano passado, ele estava em dias de ficar pronto, né? E a Defesa Civil rompeu o contrato com eles com a obra que estava em 90 e poucos %, praticamente pronta, né? Então, ocorreu alguma situação lá também que se tornou insustentável, que eles viram que o cara não ia concluir o prédio deles. É o mesmo daqui? É a mesma empresa daqui, né? E lá houve a tentativa da empresa, isso são informações que o Tomás trouxe para a gente no dia da reunião, que eles tiveram em contato com a Defesa Civil, houve tentativa da empresa em concluir a obra lá, né? Aí o juiz não deu, houve a tentativa deles embargar, né, não tentar correr o prazo, o juiz não, tu pode ter teu direito, vai correr atrás, mas o processo de chamar a segunda colocada, o juiz deu direito para a Defesa Civil, entendeu? Então não ficou parado o processo nesse sentido, né? Então, segundo o nosso jurídico, né, diante desse rompimento de um outro órgão do Estado, né, então de outras coisas, provavelmente o juiz deva tratar da mesma maneira, né? Então, claro, vai ter uma parada, o nosso jurídico diz que isso é normal, né, porque tu não pode, tu sai hoje, amanhã começa outro, né, mas eles acreditam que ela não deva se alongar tanto pelo que aconteceu na Defesa Civil, né. Aí a gente chama o segundo, se o segundo não aceitar, aí a semana até a gente conversou com o Tomás e ele disse, não, a gente vamos partir para uma DR, uma dispensa de licitação, e daí vamos chamar as empresas, né, para a gente poder agilizar, porque a reitoria também quer essa agilidade, né. Então é fato que vai ter uma demora, com certeza, né, mas do jeito que a obra estava indo, nós já temos uma demora, né. Sem condições. Então... E aí outra questão, né, que culminou com a decisão de fato rescindir, é que segundo pesquisa feita pelo jurídico, os caras têm mais de 100 protestos na praça. Então a BPM não foi o único fornecedor que eles não pagaram, e já gerou uma decisão judicial de depósito em juízo. Né? Depois que eles falaram, até eu joguei no Google ali, né? Tu joga o nome da empresa, protestos, não sei o que, a listagem é mais de 150 mesmo. Sim. E aí vira uma armadilha, porque enquanto a UDESC estiver atrelada a Ramsés, daqui a pouco um outro fornecedor pode tomar a mesma ação e daqui a pouco nós estamos, né, envolvidos, né, por conta da tal responsabilidade solidária em uma bela confusão, né, judicial, um belo litígio que acaba nos enrolando mais ainda.
Mas, enfim, o que nos empurrou para frente até hoje e sustentou tudo que nós construímos aqui em termos de cursos e tudo mais foi sempre o nosso ânimo, né? A nossa crença, pelo menos a minha concreta, de que se não é hoje e nem amanhã, mas depois de amanhã nós vamos ter aquilo que nós merecemos aqui. Eu acho que, enfim, convém continuar com o mesmo espírito de garra, porque bate fundo, né? De novo, né? Depois de 8 anos, né? Teve problemas, licitações do passado, falência do primeiro colocado e não sei mais o que, de novo um enrosco. Então assim parece que tem um certo azarzinho no ar, né? Mas uma hora a coisa vai ter que ir. É impossível. Ok? E não havendo mais